Olá, gente, muito bom dia, toda honra e glória seja dada a Jesus. Eu quero convidar você nesse momento a começar o dia hoje adorando o Senhor, dizendo: Pai, te adoramos, te amamos, te louvamos. Teve dia que começamos aqui o devocional, deixando o nosso nome, o nome de um enfermo, deixando o nome de alguém que tem vícios, orando. Hoje vamos começar a oração, o dia, adorando, que possamos adorá-lo com tudo que somos, com tudo que temos e consagrar esse momento a Jesus Cristo, a Ele sim. Seja a honra, a Ele seja a glória e a Ele seja todo o louvor, tá bom? Que Jesus te abençoe de uma maneira linda. Você estar aqui, inclusive, é fruto de muita oração. Eu dobrei o meu joelho e eu pedi a Deus que mandasse você. A leitura bíblica hoje, o devocional, está muito abençoado. Vai ser Atos 16. Eu quero falar com vocês aqui hoje uma mensagem curta, mas que nos ensina muito sobre Paulo e Silas, quando eles são açoitados e presos. É quase no finalzinho da Bíblia, tá, gente? É lá no Novo Testamento. A minha Bíblia já está até anotado a mensagem de hoje, Atos 16, aqui, ó. Se você tem dificuldade para achar o livro da Bíblia, em vez de você ficar às vezes aqui, ó, perdendo tempo, folheando, você está se relacionando, isso não é vergonhoso. Você está criando intimidade com Deus. Vai lá, ó, no índice, procura a página direitinho e vai até o livro. Capítulo é esse número aqui, é maior, veja só. E versículos são os números pequenininhos. Eu falo isso porque nós temos pessoas novas aqui todo dia. Glória a Deus, já somos quase 3.000 pessoas que todo dia estão aqui no devocional, orando conosco, buscando comunhão e relacionamento com Deus. Se você está em casa, no trabalho, eu sei que tem pessoas que fazem o devocional, deixam o telefone ligado até no carro, estão dirigindo e ouvindo a mensagem. Glória a Deus por você estar aqui. Mas eu louvo e peço a Deus, oro muito, para que você possa ter esse momento de comunhão antes de sair da sua casa. É 10 minutinhos que você dedica a Jesus e abençoa a sua vida, tá? Atos 16, versículo 19. Paulo e Silas são açoitados e presos. Vamos orar? Vamos falar com Jesus? Tá abrindo a Bíblia, né? Tá com preguiça de pegar a sua Bíblia? Gente, ela tá na gaveta. Olha a luta que é espiritual para você pegar esse livro na mão. Isso é sinal de bênção. Tira o pó da tua Bíblia. Talvez a página do Salmo 91 já está até amarelada de tanto que ela fica aberta na estante, do ladinho da cama. Isso não muda a sua vida. Se a Bíblia está na sua casa e ela não é vivida, ela é um livro comum. Vai lá, pega a Bíblia da avó, da mãe, do pai. Com certeza tem alguma Bíblia na sua casa. Eu tenho absoluta certeza que tem. E se não tem, você essa semana vai conseguir uma. Atos 16, versículo 19. Vamos orar. Feche os olhos se você pode, coloque a mão em cima da Bíblia se é possível e diga: Pai, em nome de Jesus, nesse momento de comunhão te louvamos, te adoramos, te exaltamos, bendizemos o teu santo nome, com honra, com glória e com louvor. Adoramos o Senhor porque é digno, sim, Pai, digno de toda adoração, digno de todo louvor. E nós estamos aqui para ter momento de comunhão. Senhor, o devocional bíblico já deixou de ser um momento que lemos um versículo bíblico apenas há muito tempo. Se tornou um momento de comunhão, de intimidade, começar o dia dizendo: Jesus, seja a luz na minha janela, seja de manhã o meu primeiro pensamento, brilha na minha vida. Aleluia. Louvado, exaltado seja o teu santo nome. Diga obrigado, Senhor, e que assim seja. Vamos ler, gente? Posso ler com vocês? Sim ou não? Quem não me conhece ainda, me chamo Luiz Guilherme, tá, gente? Se não é inscrito no canal, te convido a se inscrever. Todo dia, 4h30 da manhã, eu tô aqui. Inclusive, eu quero dizer para você que eu tenho orado muito para que essa mensagem alcance milhares de pessoas. Quando os donos da jovem, versículo 19, viram que se havia desfeito a esperança do lucro, agarraram Paulo e Silas e o arrastaram para a praça, à presença das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram: estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade, propagando costume que não podemos aceitar e nem praticar, porque somos romanos. Versículo 22. Então a multidão se levantou unida contra eles, e os magistrados, rasgando-lhes as roupas, mandaram açoitá-los com varas.
E depois de lhe darem muitos açoites, os lançaram na prisão. Eu vou convidar você a grifar o versículo 23, que diz ali, ó, e depois de lhes darem muitos açoites, os lançaram na prisão, ordenando o carcereiro que os guardasse com toda a segurança. Versículo 24. Estes, recebendo tal ordem, levou-os para o cárcere interior e prendeu os pés deles no tronco. Versículo 25, que é a palavra-chave do devocional hoje. Se você não tem a sua Bíblia grifada nesse versículo, eu já li essa mensagem, se eu não me engano, no quarto de guerra, alguns meses atrás. Você pode fazer isso agora. Por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam louvores a Deus. E os demais companheiros da prisão escutavam. E de repente, sobreveio tamanho terremoto que sacudiu os alicerces da prisão. E todas as portas se abriram e as correntes de todos os presos se soltaram. O que nós entendemos com essa mensagem que fala sobre Paulo e Silas foram açoitados e presos? Uma jovem fazia adivinhação, enganando as pessoas. Muito cuidado, tá? Você que gosta muito de buscar revelação, você que gosta muito de buscar saber sobre o futuro, tá? O futuro a Deus pertence. Inclusive, eu convido você a escrever aqui abaixo, o futuro a Deus pertence. Às vezes você gosta de procurar cartomante para ler o seu futuro, ler a sua mão. Aqui a gente está lendo a Bíblia, mas tem pessoas com várias crenças aqui, então eu tenho que falar sobre tudo. E quando Paulo e Silas vê aquilo, ele chega e prega a verdade. Eles desmascaram aqueles donos daquelas jovens e isso cria uma fúria muito grande e os lucros foi caindo. Então, eles se irritaram muito com Paulo e Silas, por eles pregarem a verdade. Levam eles diante da autoridade, levantam uma calúnia, uma difamação, aqueles homens são presos, têm os seus pés amarrados em correntes, são presos e ainda é alertado e dito o seguinte: prendam eles com toda a segurança. Eles tinham motivo para começar a reclamar, murmurar, por pregar a verdade, foram injustiçados, caluniados, jogados numa cadeia com outros ladrões, criminosos. Mas a Bíblia nos ensina que por volta de meia-noite, Paulo e Silas começam a adorar a Deus. Adorar a Deus na prisão. Tem gente que quer adorar a Deus só no maná. Tem gente que quer adorar a Deus só quando a conta bancária está farta. Quando tem o pão de cada dia. Tem gente que adora a Deus só quando tem muita saúde. Eu tenho que adorar a Deus no meu deserto, na minha tribulação. Eu tenho que adorar a Deus em qualquer situação. Eu tenho que aprender a amá-lo sobre todas as coisas. Isso é uma fé pura e verdadeira. A minha fé não está pautada na bênção ou no resultado que eu tenho. A minha fé está pautada em Jesus. E Jesus na minha vida, eu tendo aliança com Cristo, eu não sou medido e não é calculado o tamanho da minha aliança ou do amor que eu tenho por Ele pelas bênçãos que eu alcanço. Veja Jó. Deus provou Jó. A ponto da mulher de Jó olhar para ele e dizer: amaldiçoa esse Deus e morre. Jó continuou sendo fiel, leal a Deus. E ainda que no fim da vida, o que Deus fez? Restaurou o Senhor a sorte de Jó. Jó mesmo, vivendo o pior momento da sua vida, ainda orava pelos seus amigos. E no momento que ele orava pelos seus amigos, consegue entender o amor ao próximo? Deus veio e restaurou, dobrou, multiplicou tudo que Jó teve. O que nós aprendemos com essa mensagem de Paulo e Silas? Preso, açoitado, caluniado, injustiçado, eles oravam a Deus. A oração, gente, no dia de hoje, nessa manhã, eu quero que você entenda que ela é o canal de comunicação entre o homem e Deus. É o único meio que nós alcançamos de buscar comunhão, relacionamento, intimidade com Jesus. Quando oramos, falamos com Deus. A oração sincera, verdadeira, honesta, ela abre o céu em direção da nossa vida. Quando estamos preocupados, quando estamos angustiados, quando estamos, sem saber qual decisão tomar ou qual direção seguir, devemos orar. Devemos ter esse hábito de orar. A oração ela não precisa ser sofisticada, ser uma oração bonita, ou ser uma oração com palavras que venham impactar. Hoje muita gente procura isso.
Aquela oração que quando a gente começa a falar, a gente até desaba em lágrima. Não. Deus, ele só quer uma oração sincera, uma oração verdadeira. Ela precisa ser simples e objetiva. Veja, Paulo e Silas, por volta da meia-noite, começaram adorando. Quando Jesus nos ensina, inclusive, a oração do Pai Nosso, ele não nos deu a oração do Pai Nosso para que ela fosse um ritual e fosse repetida todas as vezes, em todos os momentos. Ele nos deu a direção de como deve ser feita. A oração, ela se divide em 3 partes. Primeiro, a oração deve começar com adoração. Todas as pessoas que a gente lê na Bíblia, na sua grande maioria, começaram adorando antes de pedir algo. E depois finalizaram agradecendo. Primeiro eu começo adorando. Se você puder, inclusive, escreva aqui nos comentários. Adoração. Depois vem pedido. E depois vem o agradecimento. Nós temos vários testemunhos e exemplos de homens na Bíblia que chegaram de uma maneira simples, pura, verdadeira, sincera, e oraram a Deus e foram abençoados. A gente tem a oração de Elias, uma oração curta de segundos, mas uma oração de reconhecimento. A oração de Davi, inclusive eu até anotei, depois se você quiser ler a oração de Davi, está lá no Salmo 8, versículo 9 e 19. A oração do Senhor Jesus, a oração da igreja primitiva. Vamos lá, adoração, pedido e agradecimento. A oração da mulher cananeia, a oração de Jairo, quando Jairo chega pedindo, a filha dele que estava doente, depois recebe a notícia que está morta, primeiro ele chega adorando. A oração do leproso, quando chega prostrado aos pés de Jesus, um ato de adoração, e depois vem o pedido e depois vem o agradecimento. Muitas das vezes a gente quer chegar e a gente quer pedir, e a gente esquece de adorar. Adorar não deve ser colocado em pauta, deve fazer parte da nossa vida. Por isso que eu começo todo o devocional dizendo: toda honra e glória seja dada a Jesus. Veja que todos esses exemplos que eu acabei de citar, eles começaram adorando, eles começaram louvando, eles começaram glorificando, reconhecendo a glória do Senhor. No dia de hoje, eu sei que você tem coisas a pedir, mas comece adorando. Nesse mundo que a gente vive, gente, não existe pessoa perfeita. Nós somos sujeitos a falha, nós somos sujeitos a erro, nós somos sujeito a debilidade. Mas quando a gente se coloca na posição de servo e a gente reconhece que somos necessitados do amor de Cristo, nós passamos a entender que a oração é um canal de comunicação a Deus. Você está triste? Ore. Você está muito feliz? Ore mais ainda. Você está para realizar um projeto? Ore. Coloque esse projeto em oração. Você está para abrir uma empresa nova, um negócio novo, começar um serviço novo? Ore dobrado, mas ore com fé. Coloque na mão do Senhor e busque a Ele de todo o seu coração, para que você possa viver tudo aquilo que é promessa na sua vida. Nós começamos adorando, depois fazemos o pedido e depois vem o agradecimento. Sabe, gente, lembra os 10 leprosos que Jesus curou? Apenas um voltou para agradecer, e quando ele volta, ele se prostra aos pés de Jesus. E Jesus diz para ele: a tua fé te salvou, vai. Aquele homem teve fé de ser curado, mas acima de tudo ele teve fé de ser salvo. Consegue entender como que Paulo e Silas nos ensina que a adoração, ela também traz o milagre? A oração foi buscar o anjo no céu e quebrou aquela corrente. E eu acredito que esse devocional, esse momento inclusive, seja um momento propício para você orar. Orar pelos seus negócios, orar pela sua família, orar pela sua casa, orar pela tua saúde. Começa a estender as mãos. Começa a adorar Jesus com a tua palavra. Você não precisa repetir a minha. Talvez você não saiba nem como orar, não saiba nem como falar. Mas se você começar dizendo assim: Jesus, eu te adoro, Pai. Chama Ele de Pai. Diga: Senhor, eu reconheço que o Senhor é o Senhor da minha vida. Eu reconheço que Tu estás aqui pertinho de mim. E depois você começa a profetizar coisa boa. Coloca Deus no seu dia. Coloca o seu filho, a sua casa, o seu lar, põe tudo na mão do Senhor e depois comece a agradecer como quem já recebeu. Isso se chama fé. Nós vamos adorar o Senhor dia 21 aqui na Santa Ceia, na minha igreja online, nessa comunidade que só está crescendo, e glória a Deus por isso. Inclusive, eu quero orar por você, que é coluna desse ministério, que vive a bênção do dízimo nessa obra, e você me dá condições, aqui na internet, de alcançar milhões de pessoas.
Louvado seja Deus pela sua vida. E que o nome do Senhor seja glorificado, que esse evangelho, o evangelho da cruz, venha quebrantar coração, venha restaurar a vida e venha fazer aquilo que o Senhor quer que seja feito, que haja salvação nessa casa. E olha, vamos orar. E amanhã eu vou estar aqui orando de novo. E depois de amanhã eu vou estar orando de novo. Até o dia 31 de dezembro eu me comprometo a estar aqui todo dia, impulsionando você a abrir a sua Bíblia, o devocional de hoje. Falamos sobre a importância de orar. Se você está num momento de conflito, ore. Se você não sabe qual decisão tomar, ore. Mas ore da maneira correta. Qual é a maneira correta? Sinceridade. Quando tem sinceridade, tem resposta. E às vezes, gente, nem sempre Deus vai dar o sim naquele momento. O silêncio de Deus também é resposta. O não de Deus também é resposta. Às vezes, não é que Deus está dizendo não para você. Pode ser que Deus esteja dizendo, ainda não é o momento. Mas você vai viver resposta de oração. Só promete uma coisa, não esquece do Senhor quando isso acontecer. Amém? Se você não está na comunidade, o link está no primeiro comentário. O seu nome chega no meu e-mail e quando chegar no meu e-mail eu me comprometo a colocar dentro desse óleo e orar pela sua vida, tá? De madrugada, de manhã eu tenho orado. Inclusive aqui também está o nome de todas as pessoas que semeiam e dizimam nesse ministério que Deus levantou. Inclusive, você faz parte dele. Amém? Deus te abençoe em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus. Amanhã estaremos aqui novamente no Devocional. Quer fazer parte da comunidade? O link está no primeiro comentário. Um abraço a todos e até amanhã.